chegar conversando mesmo para você que é da capoeira e quem não é também, vai conhecer agora a história da capoeira de Brasília. Começou ali e tem essa história da fundação da capoeira Candango ali no Elefante Branco, né, mestre? Com o mestre Arraia, Aldenor. Como é que o senhor vivenciou essa história aí? O senhor estava falando que não chegou a conhecer ele ali naquela primeira turma, né? Na época eu era muito novo e os pais não permitiam que eu fosse para sair a partir de 18 horas, nem pensar, né? E outra coisa também é pela a humildade, né, dos meus pais, né? Eles não patrocinariam jamais uma aula de capoeira, né? E eu também não teria coragem de pedir, eu posso treinar aí de graça, né? Então é parte de uma timidez, né, que já nasceu comigo. E tudo isso atrapalhou, mas eu gostaria de treinar capoeira. Por quê? Não que eu achasse movimentos bonitos, que os cânticos me encantassem, nada disso. O problema é que o bullying que até hoje, né, nós vimos ontem no noticiário, né, do que aconteceu em Goiânia, esse bullying sempre me viram como cara de pano de prato. Então, todo mundo quer passar a mão, enxugar a mão, e aquilo, tranquilo, eu não quero brigar, não quero bater, para não desagradar os meus pais, que isso é uma coisa que era muito importante se houvesse esse vínculo. Respeito. O respeito, né? Você não querer desagradar os seus pais. Nós teríamos muito menos confusão, muito menos baderna, né? Nós teríamos mais um ponto de relacionamento, né? Saber que a minha relação com a sociedade, com as pessoas, passa por uma avaliação dos meus pais, não por uma autoridade, uma coisa que eu crio, um livre-arbítrio, como falam aí com a boca cheia, né? Então é isso, esse bullying, ele incentivou. Aí eu tenho que lutar, eu tenho que saber alguma coisa para me defender dessa turma que você está tranquilo, fazendo a tua merenda no intervalo da escola, e passa um e te dá um tapa na cabeça, né? Passa a mão no teu rosto, faz uma coisa desse tipo, né? E o senhor via na capoeira um meio de defesa pessoal, então, nessa época? Um meio de defesa pessoal, apesar de que eu já te contei aqui, né, antes do início dessa entrevista, que eu tinha já um potencial. Mesmo sem a luta, eu acabei com bastante bullying, entendeu? Eu comecei a chamar um por um, em determinados momentos, chamar e bater, e se o bedel não tirasse, não arrancasse, eu continuava até não sei onde, sem conhecimento de capoeira. Então a capoeira, disseram que tinha uns meninos na Bahia que jogavam capoeira, e eles batiam em adulto. Eu falei, nossa, então é uma coisa completa, né? E já treinava judô com o saudoso sensei Liofei Shozawa, que foi falecer em Salvador e muito respeitado naquela cidade. Treinava judô. Ele deu aula em Brasília mesmo. Deu aula em Brasília, eu fui aluno do sensei. Mas não completava, precisava de uma coisa diferente, uma coisa mais, digamos assim, debochada. Uma coisa que não me deixasse muitas regras, muitos princípios, sem muitas certezas. Que eu comecei a aprender que o chão, né? Você tem que respeitar, você pode ser o melhor que for, mas você, sem querer, você escorrega e cai e vai tudo por água abaixo, todo aquele conhecimento que você tinha, se você não conseguir se desvencilhar a tempo, né? Sim. Mas aí é capoeira. Mas como fazer a capoeira? Tem uma turma lá no Elefante Branco que treina, mas eu não posso ir lá, eu não tenho dinheiro. Meus pais acham que capoeira é coisa de malandro, então você tem que estudar. E, se possível, ser funcionário público, que é a ideia das pessoas. Estabilidade. Né? Estabilidade e tudo, né? E meus pais muito humildes, né? Aí, então, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que saber
pegar informações com o que nós tínhamos, né? Não tínhamos Google naquela época, então você pegava uma revista daqui, Barça, né? uma Barça, você tinha que pegar o que é, esse aqui é um movimento. E, o movimento tal, tudo bem, isso aqui é a ginga é mais ou menos desse jeito. E eu ia tirando as minhas conclusões a partir do que eu conseguia. Obter, sim, né? Então eu fui fazendo muita coisa errada. Tem até registrado a meia lua de compasso. Saía da escola e dava meia lua de compasso e errada. Ao invés de entrar com a perna, para depois começar o giro com a outra, não. Eu girava com as duas pernas de frente para o alvo e girando dali, é claro que o objetivo, né, o final do arco, né, da meia lua de compasso não seria onde eu quisesse, né? Seria para o lado, ou para a esquerda ou para a direita, dependendo do lado que eu iniciasse. Então, as coisas foram feitas assim, foram trabalhadas devagar. E também essas tradições, essas chamadas, essas coisas todas, não, vocês têm que chegar no pé do berimbau e tem que se comportar assim. Não, eu só sabia que tinha que ter uma relação de respeito, né? Bem, muito porque a roda seria um local de respeito. Mas o restante eu não sabia, não. Então as coisas foram sendo lapidadas, foram sendo desenvolvidas de acordo com os meus conceitos. E ainda bem que os meus conceitos eram conceitos éticos, né? Porque quem sofreu bullying provavelmente vai ter conceitos éticos. Só que às vezes o estupim, né, chega um ponto que ele queima. Mas essas pessoas, se não forem realmente atacadas demais, elas, com certeza, elas têm conceitos éticos muito mais do que aqueles outros que aparentemente são pessoas corretas, da paz, né, idôneas, etc. Né? E esse desenvolvimento das técnicas, mestre, né? O senhor está falando assim, a minha curiosidade está batendo nesse sentido de aonde acontecia a capoeira na cidade nessa época. O senhor ouvia, captava, via numa revista alguma coisa sobre capoeira e a capoeira vivida na cidade mesmo, que o senhor tinha a oportunidade de acontecer aonde? Ou foi acontecendo a partir de onde? Assim? A capoeira que eu sabia que existia. Sim, sim. Mas eu não podia ir. Pelo então que eu já era expus, só treinando, né? sozinho mesmo? Treinando sozinho. O tempo todo? E acompanhado de um amigo ali, às vezes eu via os alunos do mestre Arraia, né? Treinando no primeiro bloco. No bloco de frente para 409. E eu, de longe, ficava fazendo umas piruetas. Né? Até que um dia, né, passou o mestre Fritz, né? E ele chamou, vamos lá e coisa e tal. E eu, não vou não. Tímido que só. Não vou não. Até que eu fui lá, mas não... Era uma roda, um treino? Uma roda. A rapaziada tudo vestida de abadá cor caque. De algodão cru, assim? De algodão cru, entendeu? Não tinha elanca, essas coisas não, né? E aquilo ali era uma coisa do outro mundo para mim, né? Berimbau, pandeiro, atabaque? Berimbau, pandeiro. Berimbau eu só consegui pegar em foi na antiga loja Musilar, que tinha na 208 Sul. E eu tentei fazer um berimbau, mas por não conseguir acabar, só colocava lata. E por achar aquilo meio estranho e vergonha de aparecer com aquilo, nós utilizávamos discos, né? Principalmente o disco do Camafeu de Oxóssi. Então eu colocava numa vitrolinha e começava a fazer o desenvolvimento Mas eu sempre acreditei, como tem no karatê os katas, na capoeira tem as sequências, mas eu acreditei em sequências mais objetivas. Então, o jogo da capoeira não era um jogo bonito, um jogo floreado, não. Era um jogo objetivo. Isso deu motivo a muitas interpretações de pessoas achando que eu era mal demais, eu era uma pessoa destruidora, que queria jogar para bater. Então, criou um mito. E onde chegava, todo mundo ficava tremendo. Mas não tinha essa intenção, não. Realmente não é prazeroso
isso. Agora, você me perturbou, você na roda quis fazer graça comigo, não, aí entravam essas sequências que eu posso dizer que eu desenvolvi para o meu treino. São as mesmas sequências que eu treinava um ano antes de enfrentar o famoso mestre acordeon. Né? E a turma daqui, inclusive, o maior incentivador, provocador, foi o mestre Tabosa. Falou, ó, ele está treinando, ele quer te pegar. Ele vai te pegar, estava nada. Ela estava treinando, não, mas aquilo me fazia eu pegar todos os momentos de folga e treinar. E as minhas sequências eram sequências de combate. Porque eu já conhecia, ele gostava de dar banda nas pessoas, ele gostava de jogar a mão no rosto. Então, tudo isso eu via como agressão. E eu treinava só os movimentos para definição. 3 ou 4 golpes. Depois daquilo ali, você tem que parar, gingar para respirar. Mais 3, 4 golpes, daqui a pouco voltava 3, 4 golpes em seguida. E esses golpes sempre cortando, tanto na crânio caudal, quer dizer, da cabeça para a perna, como lateral, lateral. Ou em diagonal. Então, se você corta todos esses planos, a probabilidade que o adversário defenda é muito pequena. Ele não recebe, ele não está na expectativa de receber um movimento que venha na direção dele. Então, quando ele pensa que vai levar um soco, então ele já levou um metro de compasso, que já corta na horizontal. Você tem que levantar. Então, se você tem que levantar, se você for dado 3 golpes e você é obrigado a baixar, talvez no quarto você esteja cansado e já não baixe mais com toda aquela vontade. E aí onde você leva a meia luz de compasso, que eu considero o golpe principal. E é bem notório no jogo da capoeira. Você vê mais meia luz de compasso. Então é o golpe que caracteriza a capoeira depois da ginga, que é considerado também um golpe. Se você quiser, você utiliza a ginga, não faz golpe nenhum. E você faz o cara cair. Você assusta ele de todo jeito, cansa ele de todo jeito, ameaçando golpes que não são concretizados, ele acaba caindo. Então, é o primeiro golpe, a característica da capoeira e dos animais em geral. Todo animal tem uma ginga. O macaco, o gato, o cachorro, né? O cachorro, ele deixa assim a traseira, né? Aí o outro pega e morde a traseira. Se ocupou com isso, ele só se vira e pega no pescoço, que é a característica de todos os mamíferos. O senhor está falando, mestre Adilson, para você que está ligando o rádio agora, está em 100,9, esse é o Barracão na Rádio Cultura FM, ouvindo o mestre Adilson aqui contando as histórias dele e que se confundem com a própria história da capoeira, do desenvolvimento da capoeira de Brasília. E o mestre Adilson está falando aqui, eu estou pensando aqui, mestre, que o senhor, na verdade, foi construindo e desenvolvendo um método e uma visão própria da capoeira nessa história, né? Esse isolamento, por assim dizer, de alguma forma, né? Ele foi proporcionando ao senhor e às vezes até te instigando, né? A ir desenvolvendo aquilo que o senhor realmente via e acreditava que seria, tivesse alguma utilidade, né? Pelo que você está falando, né? Isso, aí você me fez lembrar das adaptações que o mestre Tabosa e eu fizemos com as sequências do mestre Bimba. Nós tínhamos assim que tem um referencial. Poxa, eu faço uma sequência do mestre Bimba, então nós somos importantes. É o criador da capoeira regional, né? Só que tudo, né, evolui. É um problema que chocou bastante em relação aos que eu considero puristas baianos. Olha, você não pode modificar aquilo que é imutável. Não tem nada imutável. Tudo está em constante transformação, está tudo em movimento. Ainda mais uma cultura tão viva, né? Em movimento. Será que ela começou daquele jeito? Não começou. A própria regional, ela teve contribuição de alunos do mestre Bimba para sistematizar aquela prática, né? Então, a sequência do mestre Bimba, nós achamos que tinham algumas coisas que não eram
compatíveis para a nossa realidade em Brasília. Então, que eu lembro de uma passagem muito interessante, a gente corria no eixo, era eu, o mestre Tabosa e um aluno que eu tinha que fez um golpe e cortou um pedaço da língua, então eu chamava de palmo de língua. Então, aí corria os três, quando descansava um pouco, até a rodoviária, aí nós fazíamos a sequência. E aí nós falávamos, bem, ó, esse movimento ele precisa de mais perfeição. Então, tudo baseado em dinâmica. No empirismo ali da vivência. Isso no empirismo e a dinâmica. Poxa, esse movimento ele vai ter força realmente se nós não utilizarmos a cintura. Então, tudo partiu da cintura. Então, esses conceitos que nós começamos a colocar dentro do modo de fazer as sequências, esses conceitos já existiam com os orientais, certo? Mas é uma coisa que aconteceu assim, naturalmente. Você não pode chutar com a tua perna, você tem que chutar com a tua cintura. Então, ela dá o arranque para que você complete com aquele chute. Né? Então, nós fomos fazendo adaptações que modificaram um pouco a sequência do mestre Bimba, mas a ordem é a mesma. Uma alteração, talvez tenha sido a primeira sequência, que é de meia-lua, a segunda, ela seria de martelo. Mas nós achamos que se você estava fazendo um movimento rodado, que é o meia-lua, né, faz um movimento rodado, por que não continuar com queixada? Então a segunda passou a ser a queixada ao invés do martelo, a sequência de martelo. Mas isso causou um desconforto quando coloca-se no YouTube e o modo como nós treinamos. E da outra vez eu acho que eu falei para você que o mestre Camisa, né, Camisinha, né, que era conhecido pela gente, ele me disse que tinha umas 30 maneiras de executar a sequência, de treinar. Entendeu? Então, o jeito que você treina, às vezes parece que ela fica distorcida, né? Mas existe uma ideia, existe um propósito para você fazer aquilo, né? E também por que utilizamos a sequência? Utilizamos porque é a sequência do mestre Bimba. Então todos nós pegamos uma caroninha, né, nesse nome, né? Então isso é muito, muito importante. Não era nada de querer modificar o imutável, querer modificar as tradições, né? A turma que defende tanto as tradições foi incapaz de reclamar com o Carlinhos Brown quando lançou a cachirola. Poxa, cachirola, você tá abusando. O cachixi não é uma coisa da capoeira? Não é uma coisa... Ué, você está utilizando, você deturpando, colocou mais 3, 4 entradas de dedos para o cachixi e em vez de ser feito com material orgânico, passou a ser feito com plástico. Isso não é uma... Mas ninguém reclama. Quando alguém fala que modificou não foi modificado, foram adaptações. Não, isso aí gera uma coisa do outro mundo, como se fosse uma intolerância. Sendo que a própria história da capoeira, né, mestre? A capoeira que se desenvolveu no Recife é uma coisa, a que se desenvolveu no Rio de Janeiro é outra, a que se desenvolveu na Bahia é outra, né? A capoeira, isso é a capoeira antiga, que eu falo assim, do que se tem, até do ponto de vista historiográfico mesmo, registrado, são manifestações diferentes, mas que são capoeira, na verdade. Agora eu queria te perguntar, mestre Adilson, sobre a cena da capoeira aqui em Brasília, como ela foi se desenvolvendo, como o senhor foi vendo, assim, porque nesse passar dos anos aí, com as corridas do Eixão, até chegar no campeonato que o senhor falou lá com o mestre Acordeon, que depois eu quero até que o senhor detalhe um pouquinho mais essa história aqui, mas a capoeira foi pipocando na cidade, foi aparecendo, foi chegando gente, fazendo roda, como é que foi acontecendo a cena mesmo da capoeira, das rodas de capoeira, porque hoje em dia mesmo a gente estava até falando aqui, né, mestre? Roda, hoje em dia é roda de domingo a domingo em Brasília, mais de uma, se brincar, só aqui no Distrito Federal, né? Então, não era assim antes, e o senhor viu, na verdade, isso aí pipocar, né, acontecer. Como é que foi acontecendo essa história aí, mestre? A origem, né,
o início da coisa, né, foi com o mestre Arraia, né? O mestre Arraia, e o mestre Arraia deixou grandes discípulos, né? Que eu já falei, o mestre Cláudio Anadim, que eu me espelhei bastante nele, né? Às vezes a gente se encontra e você treinou comigo? Não, eu aprendi alguma coisa, eu olhei você jogar, mas eu não tive uma aula onde você me puxasse pela mão, como eu tive a oportunidade de ver em Goiânia o mestre Bimba ensinando a ginga, puxando pela mão, empurrando, né? Relação clara ali de professor-aluno, né? Isso. Mestre e discípulo. Mas a aula mesmo, não, aquela aula, poxa, seria muito bom, talvez as coisas fossem diferentes. Talvez não tivesse sido criado esse mito do Adilson Demolidor, né? Porque eu já estaria regido por uma norma, uma disciplina, Então, essa coisa, a capoeira, alunos começaram a se difundir, né? Começaram a abrir as mentes também, começou a diminuir a intolerância, né? Que aproveitar, né? Que ainda existe demais da contra, né? Nós temos medo de nos ver nos outros. Nós temos medo de nos ver num crioulo sambando, com toda a sensualidade, uma negra com as suas cadeiras, né, sensuais, dançando, né? Aquilo é horrível. Para que eu compense aquela minha irritação, eu simplesmente digo que aquilo é uma coisa de preto, que é uma coisa de escravo. Sabe? Mas mal sabem que eu estou me vendo ali, eu estou curtindo aquilo subliminarmente, aquilo está me atraindo, a sensualidade incomoda demais essa turma careta, essa turma que não lê, não questiona, não procura valores estéticos mesmo, né? O que seria, né? A estética? É aquilo que eu olho, né? E que me dá prazer, me dá alegria, né? É o conceito de beleza de Fernando Pessoa, né? Então a coisa foi espalhando, a capoeira. E hoje de treino aparecendo também, né, mestre? Muitos treinos, né? Aí começaram a alunos, ter alunos, então foram descendentes de descendentes, né? A coisa foi expandindo demais, o Grupo Senzala no Rio de Janeiro, né? Também difundindo muito a capoeira, né? E que eu tenho um orgulho muito grande de ter muita influência do Grupo Senzala, né? Que era uma turma de classe média, né? E classe média, da outra vez também te falei, eu lembro assim de passagem, que estraga a capoeira muito são os filhos de papai, né? Que não sabem utilizar-se bem da capoeira. Eles passam e deixam estrago, ao invés de deixar mais uma pedrinha para construir alguma coisa. É muito fácil. Já os meninos da periferia, eles têm isso como uma riqueza. Isso é uma coisa que realmente faz eles explode a nobreza que tem dentro de si. Então isso é muito grande. Já o outro não. Eu não tenho problema, se eu estiver aqui nessa roda eu quebrar meia roda, não tem problema, eu já estou com a minha vida garantida. Eu não estou preocupado com que aquela repercussão daquela roda mal feita vai ter para a aquisição de alunos daquele mestre. Aquele mestre pode, ao invés do próximo mês conseguir 10 alunos, vai conseguir mirradamente um aluno, por causa da baderna que foi instituída, né? Então, eu acho que essa turma tem... Mas a capoeira evoluiu demais, a capoeira expandiu demais, hoje não tem rédea, ela cresce mesmo, né? Só faltaram alguns estupinzinhos para que ocorresse essa expansão. Agora, mestre, aproveitando
para falar também do seu trabalho na docência da capoeira mesmo, na questão formal mesmo, da formação de alunos e tal. O senhor poderia falar um pouco sobre isso, para a gente deixar registrado também quem foram os alunos que o senhor formou, graduou, essa história da graduação? O senhor já trouxe isso no começo do seu trabalho, desde o começo? Porque eu sei que o senhor acompanhou também no início ali dessa formação da história toda da graduação e tal. Já veio junto? Como é que veio essa história toda, a formalização de um trabalho, assim, do mestre Adilson? No início eu não tinha graduação. Eu ia colocar uma graduação de quê? Se eu não tenho essa graduação. Então a relação era aquilo, eu dou aula, mas eu sou jovem, tanto quanto quem eu estou dando aula. E isso gerou muita briga. Talvez sejam essas brigas que assustaram muitos outros grupos. Porque uma passagem interessante foi quem instituiu a primeira vez o batismo, o batizado na Capoeira de Brasília, o batizado regulamentado, foi o mestre Tabosa. E nós fizemos no primeiro anfiteatro da ala sul. Primeiro à direita, entrando, primeiro anfiteatro. E nesse anfiteatro eu batizei meus primeiros alunos. Os meus 6 primeiros alunos. O senhor levou os seus alunos para participar também do batizado do batizado? Não, porque eles já participavam das rodas, participavam de algum treino. Mas hoje nós vamos batizar. E teve um até que ficou chateado, que não queria ser batizado. Não, eu já sou antigo. Eu falei, poxa, cara, mas vamos seguir. Então esse momento é um momento interessante. E a ideia do mestre Tabosa foi muito importante. Entendeu? Eu não me preocupei com batizado porque eu me preocupava com o resultado. Eu não queria muita cerimônia nas coisas, não, nunca gostei. Então, vamos batizar? E, não é com a cara amarrada, não, vamos. E eu batizei o rapaz, e o batismo ele era meio agressivo. Mas o dele foi até um batismo tranquilo. Esse rapaz chamava, o nome até estranho, Carginaldo. Morava aqui no acampamento da 207, aquilo aqui era um acampamento, não era uma quadra. E o batismo, ele levou um martelo no peito, um martelo tolerável, não derrubou, não machucou. E aí eu cumprimentei, estava batizado, mas ele quis continuar, para você ver como era a relação. Eram alunos, mas respeito, não. É tudo jovem, eu vou respeitar para quê? Né? Tudo jovem, tudo cheirando, não tinha barba. Não tinha barba, não tinha bigode, não tinha nada. E aí, não, continua aí o som. Vamos lá, toca o berimbau, pai. Não. Aí, vamos lá, no pé do berimbau. Bem, se você quer continuar, porque você quer descontar. Então, resumindo, ele levou um martelo agora bem forte, que deu para tossir. E aí foi considerado, apesar de sair resmungando, o batizado. Mas você quis continuar. Você não quis entender que aquilo era apenas uma formalidade, né? Simbólico, aquele batizado, né? Ele quis continuar. E nesse mesmo dia, no batismo, foi batizado também o mestre Zulu, né? Que insiste em dizer que começou a treinar com um ex-aluno meu, chamado Sérgio Maluco, né? Mas na verdade eu vi treinando com o mestre Tabosa. Né? E se, digamos, aprendeu alguma coisa, foi com o mestre Tabosa. E ele foi o segundo que eu lembro desse batizado no anfiteatro, né? E a coisa era meio violenta e foi dada uma bênção. Uma bênção que o fez subir 2 levas de cadeira do anfiteatro. É uma coisa, não é agradável isso. Mas era o que acontecia na época, entende? Mas hoje, com certeza, a gente prima por a preservação da integridade do atleta. Mas como eu disse, éramos todos jovens. E o meu trabalho, se eu considerar assim um trabalho, acho que não foi mais de até 75,
76, trabalho mesmo com uma participação, porque aí entrou a medicina. Depois que eu conheci o mestre Bimba, em 70, 71, 72, por aí, 72, que de 74 ele faleceu, eu comecei a fazer o curso de medicina. Então é aquela coisa, o mestre prazer e coisa e tal, e participei de uma rodinha, e aquela roda que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu estava no meio de bambas. Né? No meio de bambas eu precisava aparecer. E o aparecimento foi fintar um arpão, que seria uma meia luz de compasso que você não completa, e você ou gira o corpo todo, ou no meu caso parei no meio do caminho. Eu parou no meio do caminho, aí o filho dele entrou numa vingativa. Mas você vai dar uma vingativa não no cara, na posição correta de você levantar, né? Então ele acreditou na finta e levou um movimento que semelhante ao Outigari do judô, onde você entra com a... E é um movimento engraçado que eu também vi no livro do Nestor, no livro do Nestor Capoeira, do Segredo, não sei o que, da Mandinga. Tem a entrada desse movimento, né? E cair por cima do... Aí depois disso, pô, o mestre, uma pessoa muito agradável, esteve aqui na casa do meu irmão nem me avisou no Cruzeiro Novo, onde morava a filha dele, e foi lá entregar um casaco, né? Que eu tinha emprestado para uma netinha dele, que estava passando um frio desgraçado na festa da pecuária, né? Aí depois disso eu continuei dando uns treinos mais, mas já fazendo a faculdade de medicina. E aí... E dando aula, mestre? Dando Essa aula. é a questão. Depois do batizado, aí Não, continuaram alguns alunos? Eu continuei dando aula até depois de formado. E teve outros batizados depois disso também? Tiveram batizados no SESC, batizado no Elefante Branco. Aí já batizados do mestre Adilson? Batizados meus, isso. Então, hoje eu estou conseguindo resgatar muitos alunos antigos através de um grupo. Eu tenho um grupo e esses alunos contando as histórias que eu não vou lembrar. E às vezes são histórias que você não participou porque não teve interesse de participar. Um exemplo foi de um que não era aluno, acho que é o chamado Nego Bem. Nego Bem. Ele me contou que eu fui numa roda lá no Núcleo Bandeirante, e lá no Núcleo Bandeirante eu cheguei, rapaz, mas despreocupado. Não passava na cabeça assim que eu era o mestre Adilson, eu era o bambambam, coisa assim, entendeu? Que queiram pensar. Não, eu, é um cara que vai lá mostrar que tem os golpes fortes, mas não necessariamente acertar ninguém. Você pode muito bem dar 3 meia-luas na frente do cara, e se ele for uma pessoa sensata, inteligente, ele vai falar, não vou entrar nisso aí porque é perigoso. Então eu vou fazer um jogo devagar. As pessoas que fazem um jogo bonito, eu jogava, tentava acompanhá-las, mas não conseguia. Eu não tinha jogo bonito, nem corpo sarado. Então eu respeitava, admirava, aplaudia aquele trabalho da pessoa. O problema era você tocar no focinho. Bateu no focinho, não, aí a meia-lua comia. E quando pegava, machucava. Entendeu? Então, era nesse sentido. Eu tenho alguma vontade, algum prazer de machucar alguém. Principalmente você vai machucar aqueles que não têm condições, têm condição menor do que a tua, entendeu? Menos experiente. Não, isso não. Se eu não gostava das maldades que eram feitas na infância, né, que não gosto até hoje de covardia, de bullying, de maus tratos, seja quem for, intolerância, seja intolerância de cultural, religiosa, o que for. Como é que eu ia gostar de fazer uma coisa desse tipo? Então eu dava minhas aulinhas, saía do hospital correndo para dar minhas aulas. Mas comecei a não poder depender muito da mão, porque a mão era a minha ferramenta de trabalho. Eu comecei a decair em termos de luta. Eu não podia. E eu lembro de machucar a minha mão, eu estava formando medicina.
Precisando fazer aqui. Formando em medicina residência. em setembro de 77. Aí teve o Campeonato Brasileiro, onde eu fui lutar com o mestre acordeon. Foi em 77 o Em campeonato? 77, lá no Morisco, Do Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro. Então eu lembro que ele, lá desconcertado com o que ele não esperava, encontrar um cara de goiano aqui e fazendo frente a ele. Fazendo frente como? 2 martelos nos peitos. Um martelo no peito de direita. O outro, depois que eles faziam prorrogações, porque estavam achando que não tinha muita combatividade, o juiz. Aí, quando ia para o pé do berimbau, aí eu falei, agora eu vou acertar de esquerda. Ele riu. Debochado, riu e foi de esquerda. E não caiu, mas ajoelhou. E eu costumo falar isso, e vocês podem ter interpretações as mais variadas. No final, inverteram. Foi-me dado a vitória e o povo veio. A plateia veio em peso me pegar e jogar para o alto. E a equipe da Bahia foi lá na mesa e conseguiu reverter o resultado. E o que deu? Confusão, umas cadeiras voando, e a coisa ia tomar um rumo maior. Dizem que aquela coisa que a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, essa coisa foi uma coisa muito negativa que teve para a Bahia, né? Que era a hegemonia da capoeira, né? Depois isso foi diminuindo gradualmente. E eu estava falando, né, estendi um pouco a respeito da mão. O mestre acordeão me deu uma ponteira. Ela pegou em parte na genitália. Pô, bicho, andou tremenda. Só não pegou mais forte, não foi mais nociva, porque eu defendi com a mão. Mas o meu polegar virou todo para trás e a minha mão ficou no dorso, parecia um morro de edema. Era inchado. E eu não poderia tolerar mais essas coisas. E então eu senti, é preciso utilizar. Questão de trabalho mesmo, né? Questão de trabalho. Eu comecei a ficar muito bico fino. Né? Como se diz na gíria. Eu comecei a ficar, não me toque, porque já não posso mais trocar. Então essa parada de movimentação, de me expor mais a trocação, como se diz na gíria, né? Ela foi a partir da necessidade que eu tive de valorizar mais a minha ferramenta de trabalho, que eram as minhas mãos. Né? Mas do ponto de vista das aulas, do trabalho, foi continuando assim, foi levando? Fui levando alunos... até o ponto que eu vi que já tinha alunos que tinham condições, né? Porque isso era final dos anos 70, né? Você está falando de 77, 78. Em 77, Nessa época já tinha alunos formados, já assim, mestre? Alunos seus que já tinham seus trabalhos já ou ainda não? Isso vai acontecer depois? Olha, questão de trabalho eu não lembro bem não, mas depois foram aparecendo, né? Os primeiros graduados, né? Como o primeiro foi o mestre AC, Antônio Carlos, um empresário aí de sucesso. E pequenino, ninguém dá nada, parece uma pena, né? Mas é bem venenoso, sabe? Aí, formado mestre, professor. Formado mestre. Depois outros foram o mestre Jomar, que até hoje, né, é uma grande expressão na capoeira, é uma pessoa que só quem conhece mesmo a situação dele, né, e o que ele ainda continua fazendo para ver a qualidade, né? O mestre Robertão, do Gama, né, que foi aluno de um aluno meu que ficou pouco tempo no Elefante e depois faleceu. O senhor consegue lembrar das datas, mais ou menos, dessas formações, assim, né? Dessas não. formaturas? Isso já é nos 80? Não lembro das datas, não. Aí então, você me pegou. Mas foi posterior a esse momento aí do campeonato e tal? Foram gerações seguintes? Sim, sem dúvida. Porque eu não posso realmente precisar. Eu não posso precisar, não. Eu teria que dar uma parada e nesse momento... Não, você falando, a gente já consegue construir, né? Nesse momento também fica muito difícil, porque eu sou obrigado a fazer uma lembrança de muita coisa, né?
isso poderia surgir assim num bate-papo mais informal, né? E aí ia borbulhando a memória, né? Mas aí esses alunos, o Roberto Negão, AC, Jomar, depois o falecido mestre Marquinhos, que morreu num acidente, né? Indo para Bahia, e fez um trabalho também muito bom, e essa turma continuava. O mestre Robertão continua com o trabalho, o mestre Jomar continua com... Já são gerações de descendentes, né? O mestre Jomar, ele está lá, eu encontro com ele, vou lá na academia, o cara está derretendo de suor, treinando. Isso é maravilhoso ver que essa turma continuou, né? Eu acho que valeu a pena, essa é a frase principal. E aí o senhor poderia falar então no passar do tempo, quando o senhor foi deixando de dar aula, mestre? Como é que foi acontecendo essa história toda assim? A capoeira que estava acontecendo na cidade também? Isso, eu comecei a parar de dar aula no SESC. Era o SESC... 914 Sul. 914 Sul. Era simultâneo com a academia da Lúcia Toller, de balé, que me recebeu muito bem, cedeu um horário, uma sala para treinar a capoeira lá. E nessa época foi que surgiram alunos como o Oscar, Galeb, vários, Nando, falecido Nando, capoeiristas muito bons, realmente fizeram muita frente e fizeram trabalho também, né? Então essa turma surgiu lá na Lúcia Toller. E ainda dava aula no SESC, mas aí eu fui começando a... Uma coisa que me incomodou muito e que foi algo que freou mesmo, foi um lance que me congelou em relação à atividade com a capoeira. Foi um marco de quase um abandono. Foi quando, a propósito daquele acontecimento muito chato que teve da morte do menino Nolasco. Marco Antônio Velasco. Velasco, professor Nolasco, Velasco. E 93. Foram outros jovens, né, lutadores, e não sei, porque capoeirista você tem em cada um. Você esbarrar em 5 pessoas, deve uma delas ter alguma noção de capoeira. Então fizeram essa covardia, né, esse crime, e eu vi na primeira página, na manchete do Correio Brasiliense, um mapa do Distrito Federal e com bandeirinhas, gangues do Distrito Federal. E estava lá, Adilson Capoeira. Poxa, isso foi uma coisa que você não tem como limpar, porque nós não tivemos nada, nem conhecíamos o rapaz, e nem alunos meus tiveram participação nisso, né? Mas isso foi um marco. Isso foi uma coisa que me magoou bastante, principalmente por você não ter condições de se defender, né? Eu procurei tudo, até a ordem, a maçonaria, para que nas suas reuniões fosse comentada isso, para fosse limpado, né? Essa coisa tão desagradável. Eu acho que aí foi o marco. Aí eu passei a me desinteressar totalmente pela... Uma vida de construção, né, mestre? Que de repente acontece uma coisa dessa. Fato... Gangues do DF. Aí está lá uma bandeirinha, capoeira disso. E as academias também, o mestre Tabosa sofreu isso saindo na reportagem, né? Mas é também desagradável. Mas uma manchete é uma coisa assim muito triste, né? Aí o senhor falou... Não, aí não. Aí acho que a partir desse momento, aí as datas estão registradas aí em jornais do Correio Brasiliense, que são facilmente acessíveis. Isso é início dos anos 90, 93... Não, aí acabou. Aí os alunos seguiram, né? Quem quis seguir... Não acabou a capoeira dentro de mim. E nem a capoeira do mestre Adilson continuou viva. Não acabou o que a capoeira pode oferecer em termos de criticar tudo, contestar tudo,
não ter satisfação com o que está aqui, o que está imóvel. Não. Vamos desconcertar, vamos desconstruir isso aqui. Então, essa desconstrução continuou, que eu acho que é uma característica do capoeirista. O capoeirista que ele não está desconstruindo, não está recriando a coisa, né? A coisa não pode ser estática. Se ela for estática, é folclore. Então, folclore, você dança, a dança do Vira, em Portugal, ela é desde da Idade Média, é aquela dança. Né? A capoeira ela evoluiu muito. O próprio surgimento da capoeira é uma evolução, né? É porque a Bahia, a capoeira é com berimbau. Né? A capoeira do Rio de Janeiro, não, mas por sua vez, uma capoeira violenta, pouco falada, mas capoeiristas violentíssimos, né? Como o mestre Senhorzinho, que fazia uma capoeira sem canto, sem berimbau, sem nada, mas aquilo era capoeira, né? As origens, capoeira só negra, capoeira só escrava, ou a capoeira teve a participação dos navalistas, né? Portugueses, ou a capoeira, para mim a capoeira é um acidente, eu costumo usar esse termo, é um acidente urbano, não é uma coisa da senzala, da fazenda, não. É uma coisa urbana, a capoeira tem diversas nuances, né? O capoeirista, ele não era tão odiado assim quanto se pintam, né? Ele era uma pessoa que ia ao banco. Sempre esteve por aí, né? Ele ia ao banco fazer transações imobiliárias para o senhor, entendeu? E o estabelecimento mesmo da capoeira, o grande surgimento dela foram com os mulatos. Então, os mulatos é essa mistura nossa aí, nós vira-lata. Né? Nós somos os vira-lata que adoecemos menos do que essas raças puras aí, cheias de doença, de não sei quem, mal, né? Não é não. A gente aí pega uma poeirada, a criança cai um picolé no chão e coisa. É normal, é certo isso? Não, então temos que ter métodos de higiene. Mas nós somos muito mais fortes, né? Por sermos esses vira-latas, esses mestiços. Você tem origem? Você tem estirpe? Não, eu aprendi um pouquinho com fulano, aprendi um pouco com fulano, e coisa e tal. Eu tive mais aulas com fulano, que foi meu mestre. Mas eu sou um vira-lata. Isso é interessante o senhor falar, mestre, porque o senhor está trazendo também um tema que é a história da linhagem, né? O que é a linhagem, na verdade, né? Ninguém aprende só ali num caminho só, né, mestre? Não, e se não aprender aprender com várias vertentes, você tem a tua cabeça. A tua cabeça vai dizer que determinado movimento não está correto. Porque você, hoje em dia, a maioria dos meninos tem escolaridade. Eles têm noções de física, né? Por que esse movimento vai ganhar uma aceleração pensando no giro a partir de uma cintura e não pensando no pé? Quer dizer, se pensava no pé, joga-se o pé, mas se esquece daquele giro. Então, existe toda uma biomecânica para otimizar esses movimentos, para que faça com que essa capoeira se torne mais eficiente, seja como apresentação, seja como luta, seja como for, mas ela evolui. Se não evoluir, daqui a 10, 15, 20 anos, não surgiram capoeira contemporânea, né? Que é a capoeira que não é nem capoeira regional, aí não, mas não pode, porque tem que ser regional ou tem que ser Angola. Mas ele cismou de colocar um nome. E a questão da aceitação vai muito de você ter afinidade com aquilo ou não. Você tendo afinidade, você aceita. E como é que o senhor via essa divisão da capoeira regional, capoeira Angola? Como é que isso foi desenvolvendo na sua cabeça? Porque com certeza hoje o senhor tem uma concepção muito diferente do que, né, daquele início da capoeira. Na época de rapazinho, era... Não, tem Angola, né, aquela capoeira mais no chão, aquela capoeira mais lenta, né? Mas até que não é tão lenta assim não, né? Quem tem exemplo como o mestre João Grande. Para mim foi o que eu vi, né? Ele em 1968. Aí eu lembrei. Mas tem que lembrar.
Aí não tem como. Né? Bacana, Ele chegou no Elefante Branco e ele me permitiu jogar com ele. É mesmo? Né? Eu não joguei com ele. Ele permitiu, porque era questão de permissão. É uma coisa fabulosa. Uma coisa do outro mundo. E totalmente diferente do colega dele, João Pequeno, que era aquela coisa mais morosa. Então, dizer o quê? O João Grande é um capoeirista angoleiro? Nossa, ele botava a turma no bolso. Botava no bolso, era veloz, era um raio. Né? Já o mestre João Pequeno, com todo o respeito, né? Você é uma pessoa que já foi para outra, né? Mas uma pessoa diferente. Angola, não, Angola é legal. Pô, você joga comigo, você está indo para o chão, você está tendo um tempo que não é o meu tempo. Então, naquela época, mesmo com a cabecinha verde, não, deixa ele fazer o tempo dele. Eu não vou travar e dar-lhe uma joelhada quando ele estiver subindo no rolê. Não, então esse respeito, tinha o respeito, né? Com o regional, é aquilo, não, o regional é do mestre Bimba. A informação que eu tinha era através de livro, era através do disco dele, que acompanhava um livreto, e aquilo, mas eles são o top. Né? Eu sou um Zé Mané, ainda com todos os recalques, digamos, da pobreza. Né? E agora me diz uma coisa, estava o mestre João Grande e mestre João Pequeno no Elefante Branco em 1962? Não, só o mestre João Grande. Estava ele e um tal de Dentinho. Cara isso fechado. foi o quê? Uma apresentação? Não, eles vieram para fazer uma apresentação lá na Concha Acústica. E aí, nesse show, eu fui com o mestre Tabosa e a namorada dele na época, e ele tinha um Jeep Candango. Era 2 tempos, era da Vemag, um Jeep Candango, e nós fomos lá na Concha Acústica, né? E o mestre, aquela luz negra, aí você só viu o terno, o terno branco. Rapaz, mas é um negócio de maluco. Ele saiu dali com outra... Nós saímos transformados. Não tem jeito. Você não pode ser a mesma pessoa quando tu vê alguém que brilha. Você nunca mais é a mesma... Uma apresentação de capoeira, um toque de berimbau? Não, foi um show. Um show e ele fez né, a gente voltou. Sabe que aquela cabeça que você não quer dormir? Não, vou dormir hoje não. Mudou tudo, eu estou pensando tudo aqui. Então, é influência. Aí conheceram ele e levaram ele no Elefante Branco. Ele muito, muito simpático e muito condutor. É aquilo onde eu digo que ele deixou eu jogar. Eu joguei porque ele permitiu. Então, um mestre já desde o começo que ele fez capoeira, né? E um vozeirão, que tipo... quieto, ninguém via falar nada. Daqui a pouco começaram a tocar o berimbau. Aí você pensou, não, tem alto-falante aqui, tem amplificador, um vozeirão, uma coisa espetacular, né? Aí eu falei, pô, dei meu endereço para ele. E ele foi lá em casa, na 410 Sul, aqueles blocos lá de caixote no chão, sem pilotis. Ele foi lá e bateu num dia que eu não estava. Aí, rapaz, eu tinha um sapato de cromo alemão, olha só, era o top né? Só que não cabia no meu pé. E eu estava esperando crescer um pouco mais para ficar justo, né? Ficar justo no pé, né? Rapaz, aí... João Grande lá com a voz. Aí minha mãe, não tá não. Mas olha, peraí, só um instantinho. Então, nem convidou para entrar. Falei, pô mãe, que isso? Aí, vê se dá no senhor. Rapaz, certinho, meu sapato de cromo, que eu ia esperar para usar um pouquinho maior, entregou. Aí eu tive lá em Nova York, lembrei disso com ele lembrou e riu, cara. Riu pra caramba. E eu fico chateado, aproveitando o ensejo, ele teve uma passagem aqui há pouco tempo. Sim. Veio no barracão, inclusive, mestre. Poxa, ninguém falou comigo. Tem até um mestre aí, que deve estar hoje lá na roda. Pô, ficou sabendo, não me comunicou. Eu fui atrás no hotel onde ele estava, já tinha feito o check-out, hein?
Ele perguntou por mim, cara. É muita honra. É muita coisa assim que não... E eu lá, sem graça, lá no hotel. Não, já foi feito check-out, já foi embora. E o cara mandou pelo zap, pelo WhatsApp, ao mestre João Grande. Eu falei, pô, cara, arruma um jeito de onde é que ele está, eu quero conversar com ele. Aí ele viajou. Mas uma figura. Ele veio receber um prêmio aí da República, um título, né? É tudo. Agora, Cruzeiro do Sul. Tudo de bom e mais um pouco. Ali é muita bagagem, né, mestre? Muita e aí bagagem. virou uma referência, então, para a sua capoeira. Não, depois da olhada lá, né? E depois de eu perceber. O perceber é muito interessante, porque ele podia muito bem se fazer na minha... Ah, você é capoeira daqui? Se fazer nas minhas costas, né? Não, ele me conduziu. Ele me conduziu no ritmo, no passo, a passo. E eu notando isso. Falei, não, isso não é... Não sou bobo para saber que ele está me ajudando a jogar. Eu não estou jogando com ele, não. Dando uma aula, né? Entendeu? Ele está me dando uma aula. Então, é muito bonito, né? Como também, nessa essa visão, o mestre Bimba. O mestre Bimba, quando ele viu derrubar o filho dele na frente dele, ele parou o berimbau, e aí o filho veio reclamando na frente dele, e eu encostado na parede, e reclamando. Aí, isso não é capoeira, mestre, isso não é capoeira. É um tombo que eu caí por cima, ainda cotovelando. Não, isso não é capoeira, não é capoeira. Ele botou o óculos de novo, continuou o jogo. A minha interpretação, se ele foi em casa me entregar a casa do meu irmão, né, no Cruzeiro, entregar o pullover que eu emprestei para a netinha dele, né, se ele entrou na casa do meu irmão, tomou suco, eu falei, caramba, pô, eu não estava aqui, pô, tu não comunicou comigo. Então, a interpretação dele não ter dado bronca foi o seguinte, isso é capoeira também. Isso é capoeira. Foi dado no tempo da capoeira, no tempo do jogo. Então isso é capoeira também. Então eu fiquei muito mais fã do mestre. Foi uma aula também que ele deu, né, mestre? Isso. Não tive maiores contatos, saí daqui de Brasília para ir em Goiânia, para visitá-lo, porque em Salvador era sonho. Dinheiro para ir a Salvador, onde? Eu não tinha dinheiro para ir a Goiânia. Então, isso também tinha um pouquinho, vamos dizer assim, um orgulho próprio também. Né? Eu vou ver o quê? Em relação à defesa pessoal, em relação à capoeira luta, eu vou ver o quê? Pô, eu já vi o que eu queria dele. É uma pessoa que também é de outra dimensão. Então, eu estou satisfeito. Não ficava lá em cima fazendo onda, né? Ou então querer tirar foto com ele. Eu não tinha condição nem de ir a Goiânia, eu vou ter condição de tirar uma foto. Né? Ficar do lado dele, eu quero me matricular, eu matriculo um mês, eu sou filho de Bimba. Não, isso não me interessa. Não me interessava. Isso jovem, 22 anos. Não me interessava. Interessa mais o meu orgulho, vamos dizer assim, a minha vaidade de dizer que eu posso definir como capoeirista lutador. Então isso foi muito maior do que até a possibilidade que, se eu tivesse de dinheiro, de ter frequentado mais Goiânia para ter recebido lá. Porque com certeza ele daria. Ele parabenizou a minha carteira de motorista que eu tirei lá. Não tirei aqui porque eu não passei. Arrebentei a baliza. Aí fui lá, o cara, dá uma volta aqui na cidade. Pronto, legal, passou. Aí fui tudo contente lá, pô, mostrar a minha carteira de motorista para ele. Parabéns por mais esse documento. Eu falei, pô, documento? Isso se chama documento? Para mim é carteira de motorista. Né? Aí ficou feliz da vida. Então, o cara feliz com a minha vitória. Né? Então, era outro iluminado que realmente ele, antes, tinha um Adilson que não conhecia e já tinha o seu próprio conceito de ver a coisa, né? Mas depois que encontrei com ele, aquilo transforma. Não tem jeito, né? É aquela Madre Teresa falou, né? Madre Teresa disse, você encontrar com alguma pessoa e não deixar alguma coisa
que ela se transforme, não valeu, né? Então, ele só a presença, só não era uma pessoa, como se diz, metida, no sentido, né? Faltou a palavra agora, uma pessoa orgulhosa, soberba, não. Como se vê demais, vi demais em mestre de capoeira baiano. Você ia perguntar uma coisa aqui mesmo, na Roda da Torre, mestre de capoeira aí, que tá, curso superior, não sei o quê, não sei de quê, mas o aluno vai, mestre, você podia, não, agora não. Daqui a pouco eu converso, você tira uma foto comigo? Não, quanto é que é? Uma coisa que depõe muito, né? Você não pode judiar do aluno. Você não pode menosprezar aquele bobinho que nem faz capoeira. Olha, mestre, eu comecei a primeira aula. Ah, rapaz, então tu é um M bem grande. Não faça isso. Amanhã ele é um grande. E o tratamento que você der a ele, ele vai lembrar nos discursos dele. Ele vai lembrar. E aí é a eternidade. Você não morre mais, porque vai ser lembrado por gente boa. Então aquele que não é nada, amanhã vai ser. Trate ele bem, que é a melhor coisa que eu tenho que transmitir para vocês. Maravilha. E nessa volta do mundo, mestre, só uma pergunta assim para a gente tentar enlaçar o assunto, a questão da ritualização da sua roda, assim, o senhor foi concebendo isso com o tempo? Isso foi uma coisa que passou pela sua cabeça ou nem passou? Toque de berimbau, porque o senhor tinha aquela referência dos discos, né, do Camafeu de Oxóssi, Camafeu de Oxóssi, isso. Que era os toques dos angoleiros, né, assim, da capoeira, do disco também do Mestre Bimba, o senhor falou. Teve um momento de escolha, não, vamos usar esse toque, aquele... Aconteceu isso? Eu sempre gostei, eu gostei mais do toque do São Bento Grande de Angola. Ele é gostosinho demais, ele é muito gostoso, então talvez seja por ter ouvido mais no início esse toque. E usou ele a vida inteira, mestre? Usei muito. Aí quando eu ouvi o disco do Mestre Bimba a primeira vez, eu achei muito, muito seco. Aquela batida do pandeiro, do atabaque, aquilo não era ele não me produzia a movimentação que eu já estava acostumada com o São Bento Grande de Angola, né? E a questão que você falou da ritualização, a roda é assim, a roda está aqui, você pede para entrar. Se você quiser comprar, você pede para entrar. Você, podendo ir ao pé do berimbau, você faz a queda de rins, você cumprimenta o colega, né? Sai em rolê, sai em AU, sai caminhando, sai do jeito que for, né? E sempre a gente tentando imitar aquelas gracinhas que... instrumentos, os três instrumentos, Berimbau, um berimbau. Atabaque. Um berimbau, né? Atabaque, não usava atabaque. Usava só o pandeiro. Então, Berimbau, o atabaque, depois, né? O atabaque foi surgindo depois, aí até a gogô, essas coisas assim, né? Eu não gostava muito, não. Gostava da coisa, né? E o berimbau era assim, a roda o mínimo possível. Por quê? A roda também não era grande. Não tinha muita gente. O pessoal não aparecia por conta de medo. Entendeu? Então, se você não aparece por conta de medo, eu não jogo com você. A roda não é mais rica. Então, como é que eu compenso essa falta de jogo? Que conforme você joga muito, você automatiza, você fica mais forte, fica mais elástico, né? Não, então ocorria uma espécie de um boicote. Não vou na roda, não. Então a roda era de 4, 5. Então era um berimbau. Se eu botar um pandeiro, eu já tiro mais uma pessoa que pode estar jogando. Mas isso no começo, né, mestre? Essa quantidade aí. Foi isso aí? Isso depois foi aumentando, o pessoal, mas sempre com essa ideia, né? E a gente queria, poxa, fulano, vai visitar lá, fulano aparecer na roda hoje. Não apareceu. Um boicote. Aí eu não vou lá jogar porque o pessoal está a fim de me pegar. Não, e com isso a gente deixava de trocar ideia, né? Uma coisa eu posso dizer com certeza, o golpe era com o pé. Se fosse para via de fato, eu ia bater em você com o pé. Bater de mão nunca teve um murro, um tapa.
Nunca teve um murro, um tapa. É bater com o pé. E é assim que vocês têm que fazer, se precisar usar a capoeira como luta. E os valores, né, o respeito, sempre que possível. Às vezes até me interpretava quando algum aluno desvirtuava. Então, eu estava presente na roda, um aluno, ele tinha algum problema com outro aluno de outro grupo, e o pau quebrava, ele saía batendo, quebrando. Pensavam que eu tinha participação naquilo. Não. Se eu tivesse que resolver, eu resolvia eu mesmo. Não precisava, porque isso é muito feio. Olha, gente, ó, aquele cara ali não vai lá e pega. Vai mandar cachorrinho ir lá pegar? Não, não faz isso não. Depois de velho, eu poderia fazer isso, não fiz. Né? Não, precisava brigar, não, peraí, vou chamar. Não, o problema é meu, eu tenho que ser resolvido por mim mesmo, né? Então, tinha essas coisas. Tinha os respeitos, tinha as questões financeiras. Fulano, filhinho de papai, fulano não. Eu sempre dizia para a minha turma, cuidado com a turma da periferia. Porque eles têm a capoeira com uma grande alegria, uma grande coisa, uma grande posse deles. Alicerce, né? Um alicerce, a vida deles. Eles vão dar muito mais sangue do que vocês. Então não se assuste se eles desenvolverem mais do que vocês aí. Profetizou, hein, velho? A turma é muito, não me toque, né? Não faço isso. Não, o outro não, o outro é alegria. A vida dele ali está resumida naquilo. O poder que ele tinha de participar, de se difundir dentro de uma sociedade que deixava ele tão, né, marginalizado. Então ele vai ser melhor dentro da capoeira do que aquele outro bico fino, que daqui a pouco ele se magoou com alguma coisinha, que me enjoaram, mas ele sai fora ou arma alguma coisa que possa prejudicar o nome da capoeira, porque para ele tanto faz, já está garantida a herança do papai. Né? Então a herança do papai está garantida, já aqueles que precisam da capoeira, precisam que aquilo seja muito bem visto, porque numa roda tem empresários assistindo que podem ajudar muito aquele atleta, né, a promover um evento, né, custear. Mesmo família, levar seus filhos para treinar. Os filhos, ver coisas. Né? Então a gente tinha capoeiristas aqui muito violentos, brabos, que qualquer coisa estava dando um morro na cara do outro, mas começou a descobrir que precisava de dinheiro para pagar suas contas. E nessa noção eu não estou viajando para lugar nenhum, ninguém me convida, eu sou brabo demais, eu quebro tudo, eu derrubo, enterro de cabeça. Aí você não é convidado para evento nenhum. Aí, peraí, deixa eu mudar o meu comportamento. As rodas começaram a ser muito mais frequentadas, começou a viajar muito mais, e com isso melhorou a sua situação financeira, que é o que todo mundo objetiva, né? Melhorar a sua situação financeira, sem se vender. Tá? Isso aí dá para entender. E a própria capoeira acabou refletindo isso também, né, mestre? Até com o desenvolvimento mesmo técnico e ético, né, que se desenvolveu também, né? E todo mundo, hoje em dia tá bom demais, né, mestre? Todo mundo vai na roda do outro colega para ajudar a roda dele, para encher, para quem estiver visitando de fora, falar, nossa, como tem gente participando da tua roda. Você é muito querido. Se você é querido, você vai no meu próximo evento, já está combinado. Então isso é um cachê que ele vai ganhar, né? E às vezes oportunidades maiores que quando a gente conseguir colocar a capoeira mesmo como currículo, né? Dentro do Ministério da Educação. Então ver a importância que ela tem, né? A gente passar por cima de várias coisas, né? Não olhar porque 3/4 da roda é de mulato, de negro. Né? Então isso não presta, é coisa de mau elemento. Quando conseguimos passar por cima de tudo isso e começamos a obter resultados, né? Como o mestre Papa me falou na Suíça, olha, os pais desses alunos, eles não dizer que eles adoram meus lindos olhos, não. Mas eles me apoiam total, aplaude, você está vendo na plateia, pulando, não gostam de mim.
mas tem resultados na escola, em termos de capacidade, né, de assimilação, de comportamento, por conta da influência do mestre da capoeira. Então eles me apoiam, não interessa, estão apoiando a capoeira. Vai chegar uma hora que essa mágoa, essa ira, essa intolerância, isso vai se diluindo nos próprios filhos. Esses filhos vão ser os próximos pais, que vão ter uma nova visão. Então, nessa transformação, nessa evolução que a capoeira tem, e que tudo evolui, que nada está parado, né? A gente vai conseguir, já conseguiu muita coisa, e eu fico feliz. Eu fico feliz de participar, e não participo mais, porque eu sou um jogador de capoeira. Eu gosto de jogar e estou todo lesado. Olha, mas o senhor tem que reconhecer que o senhor está velho. Mas eu gosto de jogar. Eu sou menino. De chegar e puxar um colega, como eu puxei da última vez, o mestre Cláudio Danadinho, vou fazer uma brincadeirinha, fazer uma ginga. Nossa, que alegria, que coisa maravilhosa. Então, isso é... As limitações me deixam tímido. Eu, sem querer, eu vinculo muito. Eu não valorizo esse discurso que eu estou fazendo agora. Eu valorizo eu poder dar um aú e cair numa queda de rins. Sabe? Sem querer, eu transmito, às vezes, muito mais coisa do que um discurso que pode ser montado. Um discurso que pode ser elaborado, lapidado, e fazer com que ele mude o teu pensar com esse discurso. Ele pode ser muito rebuscado. E na dúvida, na pressa de até consultar o Google, eu aceito o que você está dizendo. Entende? Então, eu acho que a gente tem que ser mais exemplo. Exemplo e pouco discurso, pouca conversa fiada. Abraça o aluno, incute força nele, né? Incute entusiasmo. Porque outro professor de medicina já disse isso, nós não ensinamos nada. A gente só produz entusiasmo no aluno. Então, ele fica com gosto por uma matéria que ele nunca pensava que fosse gostar. Matemática, coisa horrível. Oh, matemática é a pior que tem. Português, cheio de regra, horrível. Mas tem um professor que te entusiasma. Você se vê em casa pegando o livro e lendo. Então, eu acho que essa é a grande função do professor, do instrutor, do mestre de capoeira, que são todos questões de tempo, né? Para mim, eu considero todos mestres, né? Porque ensinou alguma coisa para alguém, modificou alguém, é tudo mestre. É só colocar essas regrinhas para ter uma hierarquia meio militar. Entra naquele velho, né, verso de capoeira, né, mestre? Que é, sou discípulo que aprende e sou mestre que dá lição, né? Exatamente. Cada momento da vida é uma coisa, né? Você ensina aprendendo. Não tem jeito. Não tem... Não é bionívoco. É verdade. Né? Vai e Vai vai. e volta. Não tem jeito. É isso aí, 100,9, mestre Adilson, Saberes dos Mestres da Capital. Hoje, esse depoimento aqui, essa entrevista maravilhosa, essa conversa aqui, essa aula do mestre Adilson sendo registrada aqui pelo IFAM, vai virar uma publicação no final do projeto, no final do ano ainda. O projeto se estende até dezembro. Hoje, dia 21 de outubro, roda comandada pelo mestre Adilson, 17 horas ali na Praça da Igrejinha, na 307, 308 Sul. Mestre, muito obrigado, viu, mestre, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo, aí, até um pouquinho a mais do que o previsto, né? Eu que tenho que agradecer, entendeu? E a presença aqui dos amigos, aqui as pessoas que incentivaram muito, e eu queria deixar registrado aqui a presença do Guerreiro. Ligeirinho. É o Ligeirinho, perdão, é o Ligeirinho, perdão. O Ligeirinho que Grande brother. anteontem me mandou um WhatsApp e se prontificando a vir aqui e a me ajudar nessa hora difícil aqui que a gente gagueja. Então, esse carinho aí ficou, eu queria deixar registrado que isso só veio ele aqui, né?
Então, uma explicação. É pra trás que você vai ver, né, gente? Ih, não, caramba, eu tava de costas aí. É, mestre Procasson aqui. Salve, mestre. Descendência também, né, mestre? Esse aí, né? Rapaz, eu não podia esperar, não. Olha aí. Puxa vida. Obrigado, gente. Obrigadão aí. Pô, eu tava de costas, só tava vendo Aí. meu amigo aqui que mandou o zap dizendo o que eu precisava. Eu me senti grande pra caramba. Amparado, né, mestre? Parado, né? É isso aí. É isso aí, Falou. mestre Adilson. Bom demais, viu, mestre? Maravilha. Quem quiser encontrar o mestre Adilson, 5 horas da tarde, mais tarde ali na igrejinha. Eu vou colocar uma sequência de músicas aqui agora. São 11 horas e 52 minutos. A gente vai até o meio-dia celebrando e saravando geral aqui no Barracão. Agora uma música aí gravada pelo mestre Adilson. Eu não sou mais que ninguém. Segura. E aí, mestre? Porra, que bom, hein? Bom. Rapaz, só você mesmo. Uma senhora aí que ela queria, é fiscal. Ah, é fiscal. Ah, de boa. Pessoa assinatura. Ela espera ali. Ô, mestre, Tá trabalhando? Aula Só você. Nossa, Nossa, essa história boa. Desculpa aí. Vamos Então, esperar, né? Vamos falar com ele. Nossa, quer gravar hoje ou outro dia, mestre? Mas o ligeirinho foi. Esse ligeiro é muito ligeiro. É ligeiro, mas Ele é ligeiro. ele passa, às vezes, eu sei lá, as pessoas ficam com vergonha de fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu estava lá zapeando com ele e o olho marejando. Mas isso é difícil mesmo, mestre. Não, ele Ele deu fez o convite, e ele falou, ele me convidou, falou, Fernando, pô, vamos lá, cara, eu vou dar uma força pra essa disso. Então eu falei, vou lá, irmão. É um cara que pensa nas pessoas de forma diferente. Essa rotina do dia a dia, cada um cuida da sua vida. Né? Vamos fazer um fechamento lá com aquela gravação, 5 minutos. Aí a bateria. Ligar o estúdio ali. Vamos lá. Mas é só com o berimbau ou... Ah, é, pô. Aí é o seu que manda. Seu que manda. Berimbau e pandeiro. Berimbau e pandeiro. Vamos lá, vamos lá. Aí ele falou assim, eu vou em todo você não. Aí eu falei, o senhor vai tocar e já tá. Tá fazendo os esquemas, os corpos dele Aí o senhor quer o quê? tem bastante gente que vai jogar aqui. Aqui não vai dar pra jogar, então... Tá 2 pandeiros, né? 2 pandeiros. Tá certinho, né? Tem 5. Pode pegar aqui ou... Pega aí. Pega esse segundo aí. Pega que eu xixi aqui. Sim.